organizações religiosas. E como a própria palavra já diz, organizações representa que as religiões, elas são organizadas de uma certa forma. Cada religião com as suas características. E possuem regras, histórias, os símbolos que vocês já viram, os líderes, textos sagrados, quem são as pessoas que frequentam esses espaços religiosos das diferentes religiões, a ocupação e responsabilidade tanto dos membros quanto dos líderes, quem são seus fundadores, personalidades. Tem tanta coisa dentro de organização religiosa que nós vamos nos aprofundar e vocês vão ver diversas curiosidades. Resumindo, a organização religiosa é uma união de indivíduos interessados numa determinada religião que tem um propósito em comum. Sabe qual é? Cultuar o sagrado. E isso nós vamos conhecer como muda de religião para religião. Hoje nós vamos falar um pouco da matriz africana. Nas religiões de matriz africana foram incorporadas a cultura brasileira. Desde muito tempo, quando os primeiros escravizados desembarcaram aqui no nosso país. Chegaram aqui e encontraram a religiosidade aqui do Brasil. E assim fundiram as duas religiões e ficou então da matriz africana a matriz afro-brasileira que nós chamamos. Elas possuem tradições, idiomas, conhecimentos, valores trazidos lá da África, que é um outro continente. Toda essa cultura foram trazidos por essas pessoas que incluíram dentro de tudo isso a sua própria religião. Essa religião, eles aqui aplicavam como que representando a vida social que eles tinham lá no continente onde eles moravam, lá no outro país da onde eles vieram. As religiões que mais se destacam na matriz africana é a Umbanda e o Candomblé. Qual seria o local de culto dessa matriz religiosa? O local da realização das cerimônias dessa matriz pode ter vários nomes: casa, terreiro ou barracão, que eu já vou mostrar para vocês como eles são. Mas, igualmente, nessas religiões, elas podem ser comemoradas, as suas celebrações, em lugares ao ar livre, como tem aí nas fotos que eu trouxe para vocês. Pode ser nas cachoeiras, próximo a um rio, lá perto da praia, na beira do mar e também nas matas. Essa matriz acredita que a natureza está repleta de significados e de energias boas que ajudam na construção das suas religiões. Essas cerimônias, elas são presididas, ou seja, são dirigidas por líderes que são chamados de pai de santo ou de mãe de santo. Eles são sacerdotes que têm como função dirigir e comandar os ritos da casa. Eles também são responsáveis por ensinar a doutrina e os segredos da Umbanda para todos os seus discípulos, que a gente chama, para todas as pessoas interessadas em ingressarem nessa religião. Então, eles que fazem todo esse aprendizado, todas essas reuniões, todas essas cerimônias e muito mais outras coisas que nós vamos aprender. E essa foto que eu trouxe para vocês é do Tua, terreiro de Umbanda Arruda de Aruanda. Eu trouxe essa foto porque mostra o interior de um dos lugares sagrados dessa religião. Sempre é reservado nesses espaços um lugar pequeno para as pessoas sentarem e um maior, porque é muito comum nessas religiões fazerem rituais onde a dança aparece e as pessoas se movimentam, fazem roda, cantam, dançam. Por isso eles precisam desse espaço maior que é reservado quando fica dentro de espaços construídos pelo homem. Mas eles podem também serem comemorados fora desse espaço que a gente já viu no slide anterior. Olha lá os líderes que eu falei para vocês. Eu trouxe aqui a imagem de dois líderes, a mãe de santo e o pai de santo. Sabe como que eles são chamados também?
Eles são chamados de Babalorixá, o pai de santo, e Ialorixá, a mãe de santo. Eles também podem ser conhecidos com outros nomes. Vejam lá: pai de terreiro ou mãe de terreiro, babá, chefe ou zelador de terreiro. Viu quantos nomes? Então, mas a função é a mesma. Cabe aos dois cuidar do terreiro, preparar alguns banhos especiais que existem nessa religião, banhos que dão proteção aos seus fiéis. Eles preparam também os amacis. Amacis? Eu acho que vocês já ouviram falar. É um rito de iniciação. Quando uma pessoa resolve entrar para essa religião, eles fazem um rito, uma cerimônia, e daí essa cerimônia se chama amacis. Tem também o ritual do batismo, do casamento, o ritual fúnebre, que é quando uma pessoa falece. Os chefes, eles podem ser tanto homens como mulheres, por isso que eu trouxe essas imagens para vocês verem que nessa religião, homens e mulheres podem fazer funções iguais, líderes iguais, com a mesma responsabilidade. Além de tudo isso que eu já falei para vocês, eles também precisam resolver questões que surgem dentro do terreiro ou dentro da vida de uma pessoa, porque é muito comum eles serem procurados para conseguir conselhos, para poder melhorar a sua vida ou para poder resolver problemas que eles possam conseguir com esses líderes. E como que esses líderes sabem? Normalmente os líderes são pessoas que viveram há mais tempo e que possuem esse conhecimento. Por isso eles são tão procurados. Eles também são responsáveis dentro do terreiro de marcar o ritmo que deve ser obedecido pelos tocadores de tambores. Para as músicas existem tambores e esses tambores têm um ritmo. Cada orixá tem um diferente. E quem coordena tudo isso são esses líderes. Como eu falei, eles ensinam, educam os seus filhos e existe uma preocupação nessa religião de realmente mostrar que a figura feminina ela é muito importante, ela é muito significativa nessa religião, tanto na Umbanda quanto no Candomblé. Vocês sabiam que as figuras de orixás também se manifestam através do sagrado feminino? Nós já vamos ver o que é orixás e vocês vão ver as imagens femininas. Como seria a música e a dança dessas religiões? Eles são chamados de pontos de Umbanda. São cantigas para louvar, para chamar ou mesmo se despedir dos orixás, que são as suas entidades e que nós já vamos conhecê-los. Eles são acompanhados, as danças são acompanhadas de instrumentos de percussão. O que seria isso? São instrumentos da onde o som sai com as batidas. São esses tambores chamados de atabaques. E é importante conhecer o ritmo de cada orixá. Por isso, desde criancinha, os seguidores dessa religião conhecem para poder ter até um tempo necessário para ver como realmente tem uma diversidade muito grande de música e dança dentro dessas religiões. Vocês sabiam que os seguidores acreditam que enquanto eles dançam e cantam essas músicas, eles acreditam que o mundo dos humanos se conecta a um mundo sagrado, a um mundo onde os orixás podem estar próximos a eles, abençoá-los e também prepará-los melhor espiritualmente. Mas quem seria então os orixás? Os orixás sagrados, que eu comentei com você que existem aí também a figura feminina entre eles. Os orixás, eles são deuses cultuados pelas crenças africanas. São entidades e sabe o que eles representam? Energia, a força da natureza, o conhecimento necessário para eles se desenvolverem espiritualmente. Os orixás encontrados na Umbanda são esses que eu mostrei aí na tela para vocês. Vamos conhecê-los? Temos o Pai Oxalá, que representa a fé, a Mãe Oxum, que representa o amor, o Pai Oxóssi, que representa o conhecimento, o Pai Xangô, a justiça, Pai Ogum, lei, Pai Obaluayê, evolução, Mãe Iemanjá, geração, Mãe Oiá, tempo, Pai Oxumaré, renovação,
Mãe Obá, concentração, Mãe Egunitá, purificação, Mãe Ansã, direção, Mãe Nanã, decantação e Pai Omulum, estabilização. Todas essas divindades, elas são representadas dentro dos espaços dos terreiros com quadros, com essas imagens, ou mesmo com estátuas nos seus altares. Sempre estão presentes nos lugares sagrados de matriz afro-brasileira. Então, o candomblé, essa religião de matriz africana, surge aqui no Brasil. Vamos acompanhar a leitura desse texto que explica um pouquinho disso pra gente? A palavra candomblé significa dança, ou dança com atabaques, e é uma das religiões africanas mais praticadas no mundo. Esta religião cultua os orixás, normalmente reverenciados por meio de danças, cantos e oferendas. É uma religião de matriz africana que se constituiu aqui no Brasil. E ela foi muito importante dentro da construção da sociedade brasileira. O candomblé foi uma forma de manutenção e resistência da cultura negra no Brasil. Então, manter essa religiosidade, manter esse culto aos orixás, foi uma forma de resistir a todo preconceito, a toda violência que os negros sofreram ao longo da história. Começaram com a violência do processo de escravização, depois o preconceito, o racismo, e manter essa religiosidade foi uma forma de manutenção da sua cultura e de se manter fortes e resistentes a todo esse momento de muita violência que os negros sofreram e sofrem até os dias de hoje. Infelizmente, no nosso país, a violência contra a população negra ainda é uma realidade. E manter a sua cultura viva é uma forma de resistir a esse processo de racismo. E uma outra contribuição interessante vem da música e da alimentação. Muito daquilo que a gente considera tradicional brasileiro veio dos terreiros de candomblé. A música brasileira, a música popular brasileira, o samba, nasceu dos atabaques. E a própria alimentação. Você já deve ter visto em algum vídeo, em algum programa de televisão, falando, por exemplo, do acarajé, das comidas que as baianas fazem. São comidas que elas têm a sua origem dentro dos terreiros de candomblé e hoje são consideradas comidas tradicionais, típicas brasileiras. Então, muito da nossa música e da nossa alimentação vem desse movimento de resistência dentro desses espaços de religião africana. E nós vimos em outras aulas que o candomblé, assim como outras religiões de matriz africana, não tem um livro sagrado, ele vem da tradição oral. E outra coisa importante da tradição oral são ensinamentos. Ensinamentos que muitas vezes não têm relação com a religiosidade. São ensinamentos que vêm dos nossos ancestrais e são passados para nós através da tradição oral. E que trazem muitas coisas importantes para o nosso dia a dia. Infelizmente, quando nós falamos de religiões de matriz africana, como o candomblé, nós precisamos falar de uma coisa que já deveria ter acabado na nossa sociedade, mas que infelizmente ainda existe, que é a intolerância religiosa. Nós já falamos um pouquinho sobre a intolerância religiosa quando nós começamos a falar sobre as organizações religiosas, lá na nossa primeira aula sobre esse conteúdo, quando nós falamos sobre a legislação e sobre a liberdade religiosa. Mas dados mostram que as religiões de matriz africana ainda são as que mais sofrem violência pela intolerância religiosa. Para além de colocar um apelido, de tirar sarro da religião do outro, as religiões de matriz africana são atacadas diariamente no Brasil. Nós temos terreiros de Umbanda e de Candomblé que são incendiados, pessoas que são atacadas na rua. Já tivemos inclusive casos de crianças que foram atacadas com pedras na rua por serem praticantes de religião de matriz africana. É muito triste nós termos que falar isso no ano de 2020, mas ainda faz parte do nosso dia a dia e da nossa realidade.
Por isso, eu vou convidar você agora para assistir um vídeo que fala um pouquinho sobre a intolerância e sobre a importância de nós conhecermos a religião do outro para desenvolver o respeito e podermos viver numa sociedade onde a intolerância não seja mais uma prática diária. As religiões de matrizes africanas são parte da diversidade religiosa do Brasil. Dentre algumas dessas manifestações, que têm como referência a cultura trazida pelos africanos durante mais de 300 anos de escravidão, estão catimbó, cabula e principalmente umbanda e candomblé, que se propagaram com mais intensidade pelo Brasil. Desde sua chegada ao Brasil, esses praticantes foram alvo de perseguições por manifestarem a sua fé. Mas ainda hoje, em 2015, os episódios de intolerância religiosa fazem parte do cotidiano. No contexto da década internacional de afrodescendentes, a ONU Brasil destaca essas manifestações brasileiras e de forte ligação com a África. De acordo com o artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto em público ou em particular. O candomblé é uma religião de matriz africana, portanto, seu nascedouro, sua fonte está na África e em diversas regiões africanas, sobretudo no sudoeste africano, se constituiu no Brasil como sendo uma religião onde se cultuam divindades africanas. E essas divindades africanas, de origens diversas, se identificam com elementos da natureza, com sentimentos, com emoções. O candomblé é uma religião que se constitui de processos sincréticos que foram constituídos a partir da sua relação com a Igreja Católica, o cristianismo, a partir da sua relação com cultos, vivências, saberes e a própria cultura indígena já existente aqui. A Umbanda também é uma religião brasileira, irmã do candomblé. Eu costumo dizer que a África e o Brasil se casaram e tiveram 2 filhos, o candomblé e a Umbanda. O Brasil viveu mais de 350 anos de escravidão. Então você teve africanos escravizados no Brasil, e que era a ampla maioria da população, até a República. Após a abolição e a República, os negros a maioria, você vê todo o movimento eugenista que cresce no Brasil, de tornar o Brasil mais branco de identidade com a França, né? Europeia. E tenta fazer aí um movimento importante de observar que toda essa cultura ela é criminalizada, seja do ponto de vista da religiosidade, seja do ponto de vista da cultura mesmo, né? O samba é marginalizado, a capoeira é criminalizada, a prática religiosa ela é criminalizada. Então, se você tem uma construção eugênica e que só os valores brancos de civilização da Europa é que tem a ver com o cristianismo, né? Obviamente você vai estigmatizar todas aquelas práticas religiosas que não tem a ver com essa valor de civilização. A África está muito presente, né, no seio da construção da religiosidade. Mas isso é tirado sempre, ao ponto que Moisés, que era um africano, que nasceu no Egito, se transformou no Charleston Heston, né? Aquele branco que todo mundo sai atrás dele. Ainda recebe os mandamentos, né, no Monte Sinai, que está na África até hoje, lá no Egito. De acordo com o último censo de 2010, menos de 1% da população brasileira pratica as religiões de matrizes africanas. Mas esse número não condiz com a realidade, já que ele não expressa a quantidade de pessoas que, juntamente com outras religiões, frequentam os cultos de matriz afro. Para combater a intolerância, praticantes de várias religiões participam desde 2008 da caminhada em defesa da liberdade religiosa. Nós temos uma manifestação que ela é feita anualmente, né? Todo terceiro domingo de setembro. Esse ano vai ser no dia 20 de setembro, na Orla de Copacabana, onde vem pessoas de várias religiões, né? E também populares, que não tem a ver com religião nenhuma, e pessoas do exterior, onde na verdade não é só bom para a sociedade brasileira, mas um exemplo para a sociedade mundial.
onde na própria base as pessoas de várias religiões diferentes, com vários cantos diferentes, sua forma, sua identidade diferente, mostram que é possível conviver juntos. É esse clima que nós temos que construir cada vez mais na sociedade. Não é esse discurso de raiva, de ódio, né? Não é isto. É possível conviver junto e respeitar a diversidade das pessoas. Essa é a riqueza desse país. E é nisso que nós vamos insistir. Pois é, a intolerância é uma realidade muito triste aqui no nosso país. Mas, como nós vimos aí nesse vídeo da ONU Brasil, existem várias possibilidades de trabalho, vários projetos, vários programas de diferentes entidades do governo, das Nações Unidas e muitas organizações populares, regionais que estão lutando para acabar com a intolerância religiosa. Eu tenho certeza que você já aprendeu que a gente tem que respeitar a forma de crer de todo mundo e que cada um tem o direito de acreditar naquilo que decidir que é melhor para a sua vida. Quando a gente é criança, a gente acompanha a religião da nossa família. E muitas vezes, depois de adulto, nós continuamos nessa religião. Mas é importante nós conhecermos a diversidade, entendermos como essas pessoas pensam, para que a gente respeite essa forma de pensar, essa forma de acreditar, essa forma de se organizar. O respeito é a base de tudo. E é ele que vai construir uma sociedade melhor. Para vocês, quando vocês estiverem adultos, para os seus filhos, para os seus netos e para as futuras gerações. Por isso, eu tenho certeza que você vai me ajudar a construir um mundo melhor, onde a intolerância religiosa não exista mais, não é mesmo?